E aí, pessoal, você sabe como o homem foi parar na Lua? Como que você vai entrar numa lua se ela é redonda? Ela não tem pó? Ela não tem pó. Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois vou voar sempre em tempo bom. Ai, que burro! T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, we have to go ready to start, 2, 1, 0, booster ignition, and lift off. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for. Essa história do homem na Lua aconteceu por causa da corrida espacial, e a corrida espacial aconteceu por causa da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período marcado por um conflito político-ideológico travado entre Estados Unidos e a ex-União Soviética que começou logo após a Segunda Guerra Mundial, e polarizou o mundo em dois blocos, um alinhado ao capitalismo e outro ao comunismo. A corrida espacial foi um dos capítulos mais conhecidos da Guerra Fria. Aconteceu entre 1957 e 1975. Nela, estadunidenses e soviéticos disputaram a hegemonia na exploração espacial. Os soviéticos deram o primeiro passo nessa corrida. Em 4 de outubro de 1957, foi lançado o primeiro satélite em órbita, o Sputnik, que funcionou na órbita da Terra durante 22 dias e enviou sinais de rádio para a Terra. Um mês depois, lançaram o Sputnik 2, que levou o primeiro ser vivo para o espaço, uma cadela. O nome dela era Laika, enviaram a coitada lá para morrer. Meu Deus. O Sputnik 2 desintegrou-se ao entrar na atmosfera, no dia 14 de abril de 1958. Ao todo, a União Soviética enviou para o espaço 10 satélites Sputnik, e o último deles foi lançado em 25 de março de 1961. O Sputnik 10 enviou outra cadela para o espaço, a Zvezdocha. Essa, pelo menos, voltou para a Terra viva. Em resposta ao lançamento do Sputnik 1 e 2, os Estados Unidos lançaram o Explorer 1, no dia 31 de janeiro de 1958. Esse satélite foi responsável por descobrir uma região radiativa ao redor da Terra, conhecida como Cinturão de Van Allen. Nesse ano também foi criada a National Aeronautics Space Administration Tabajara, mais conhecida como NASA, no dia 29 de julho de 1958. Em 2 de janeiro de 1959, os soviéticos lançaram a sonda Lunik 1. Cerca de 34 horas depois, a sonda tinha passado pela Lua e entrou na órbita do Sol. E por que o homem não foi no Sol? Obrigado, Terra. Obrigado pelo ar e tudo mais. A União Soviética foi a primeira nação a enviar um satélite artificial, um ser vivo para o espaço e uma sonda que orbitou o Sol. Depois de ter feito tudo isso, os soviéticos foram os primeiros a enviar um homem para o espaço. Que demais! Yuri Alexeyevich Gagarin foi enviado para o espaço na Vostok 1, em 12 de abril de 1961. A nave ficou na órbita da Terra durante 108 minutos, e nessa ocasião, Gagarin proferiu a famosa frase: "Vai trabalhar, seu vagabundo!" Na verdade, ele falou: "A Terra é azul." Empolgante. No rastro dos soviéticos, os Estados Unidos enviaram o seu primeiro homem ao espaço no dia 5 de maio de 1961. Alan Bartlett Shepard Jr. foi enviado na Freedom 7 e esteve durante 15 minutos em uma trajetória suborbital. A primeira mulher enviada para o espaço foi a soviética Valentina Vladimirovna Tereshkova, no dia 16 de junho de 1963. Ela ficou quase 3 dias no espaço. O projeto de enviar o homem para a Lua iniciou-se em 1961, por meio de um discurso do então presidente John Kennedy.
Por exemplo, nós estamos o Itchoneu, chegou o Correte, Ratikyu, Dio, Diuit, Diunirio, Sandiuchi, Diogorio, Roco, Diorati, e Diorati, Diukyu, Niju, Nijuit, Nijuri, Nijusan, Nijuchi, Nijugori, Rohati, Nijukyu, Nijushi, Niju. Para que isso fosse possível, a NASA criou o programa Apollo, nome em homenagem ao deus grego relacionado à colonização, irmão gêmeo de Artemis, a deusa da Lua. 2 programas foram muito importantes para o sucesso do Apollo, o Mercury e o Gemini. O Mercury teve o papel de desenvolver as tecnologias e os recursos necessários para lançar naves tripuladas para fora da atmosfera terrestre. Já no Gemini, foram recrutados astronautas e realizadas expedições não tripuladas e tripuladas entre 1963 e 1966, servindo para testar o funcionamento dos equipamentos necessários em expedições espaciais e os efeitos no corpo humano em decorrência da permanência no espaço. Ao todo foram realizadas 12 expedições Gemini, e a última delas, a Gemini 12, aconteceu entre 11 e 15 de novembro de 1966. O programa Apollo fez várias tentativas até conseguir êxito. A Apollo 1, lançada no dia 27 de janeiro de 1967, foi um desastre completo, resultando na morte dos 3 astronautas, Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffeef. Tudo devido a um incêndio no interior da cápsula causado por uma falha elétrica. Tá pegando fogo, bicho! A Apollo 4, lançada em 9 de novembro de 1967, foi uma missão não tripulada, com todas as suas etapas realizadas com sucesso. A Apollo 5 foi lançada em 22 de janeiro de 1968 como um teste para um módulo lunar e também foi um sucesso. The aerodynamic shroud is jettisoned. Now the next critical step. A Apollo 6, lançada em 14 de abril de 1968, tinha como objetivo fazer testes semelhantes aos realizados pela Apollo 4. Essa tentativa apresentou algumas falhas de execução que foram analisadas e solucionadas. A Apollo 7 foi a segunda expedição tripulada, lançada em 11 de outubro de 1968, com os astronautas Wally Schirra, Don Eisele e Walter Cunningham. A missão durou quase 11 dias, nos quais os astronautas ficaram na órbita terrestre e transmitiram imagens em tempo real do espaço para a Terra. Ajuda aqui! A Apollo 8 foi a primeira expedição tripulada a ser enviada para a órbita da Lua, lançada no dia 21 de dezembro de 1968. Com os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Enders, ela ficou na órbita lunar durante 20 horas e então retornou para a Terra. A Apollo 9 e a Apollo 10 realizaram os últimos testes relacionados com o pouso na Lua, manobras e acoplagem, e ambas foram tripuladas. A primeira foi lançada em março de 1969, e a segunda, em maio de 1969. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturn V lançou a espaçonave Apollo 11. Essa finalmente deu certo. A bordo estavam Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Assim que chegaram na Lua, os astronautas, além de algumas preparações, vestiram seus trajes de 90 kg e saíram do módulo lunar, cerca de 6 horas após o pouso. Armstrong, comandante da missão, foi o primeiro a sair e se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Essa frase correu o mundo e tornou-se um emblema da conquista espacial. Os astronautas hastearam a bandeira estadunidense em solo lunar, à vista das câmeras, e passaram pouco mais de 2 horas no exterior do módulo Eagle, enquanto o piloto Michael Collins pilotava o módulo de controle Columbia na órbita da Lua. Durante esse tempo, Armstrong e Aldrin instalaram sobre a superfície da Lua uma grande quantidade de aparelhos de medida e detectores, tiraram fotos e coletaram pouco mais de 20 kg de amostras de rochas e pó do solo lunar.
O módulo Eagle estava equipado com um foguete para que os astronautas pudessem retornar ao Columbia. Os astronautas passaram cerca de 21 horas e 30 minutos na Lua. Depois de interceptados pelo módulo Columbia, dormiram por 7 horas. E antes de prepararem seu voo de volta para a Terra, o módulo Eagle foi descartado e caiu em direção à Lua. A reentrada do módulo Columbia na atmosfera terrestre ocorreu 44 horas depois da sua saída da órbita lunar, no dia 24 de julho. O paraquedas do módulo de comando foi acionado após uma viagem de volta que durou cerca de 195 horas, 18 minutos e 35 segundos, 36 minutos a mais que o esperado. Após esse tempo, o Columbia pousou na água no Oceano Pacífico e foi resgatado pelo porta-aviões estadunidense USS Hornet. Ao todo, a missão durou 8 dias, 3 horas e 18 minutos. Durante esse tempo, os astronautas percorreram mais de 1,5 milhões de quilômetros de distância no decorrer de seu trajeto de ida e volta. Em decorrência das normas internacionais sobre a exposição extraterrestre, os 3 astronautas ficaram em quarentena após a sua chegada, durante 3 semanas. É importante ressaltar que cerca de 400 mil pessoas trabalharam para que a Apollo 11 fizesse o pouso na Lua. A missão Apollo 11 custou cerca de 23 bilhões de dólares na época. Estima-se que 3.500 jornalistas fizeram a cobertura do lançamento do foguete Saturno V, com base no Cabo Canaveral, no estado da Flórida. Os primeiros passos de Neil Armstrong sobre a Lua foram transmitidos ao vivo para cerca de 6 milhões de telespectadores. Estopou da peste, não vem não, Que cabrunco ele tá fazendo? Considera-se o fim da corrida espacial, a missão conjunta realizada pelos Estados Unidos e os soviéticos, em 17 de julho de 1975. A missão Apollo-Soyuz marcou o início de uma era de cooperação internacional no espaço. Os astronautas a bordo foram Thomas Stafford, Vance Brand, Donald Slayton, Alexei Leonov e Valery Kubasov. Essa missão marcou o fim do projeto Apollo. Depois da Apollo-Soyuz, nenhum astronauta dos Estados Unidos se aventurou no espaço por quase 6 anos. Só voltaram à órbita da Terra em 1981, a bordo do Columbia, o primeiro ônibus espacial. Enquanto isso, a União Soviética manteve-se ativa no espaço, voando em suas cápsulas Soyuz. O homem já pisou na Lua 6 vezes. Ao todo, 12 astronautas já estiveram por lá em 6 diferentes missões: Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. O fim do programa Apollo se deu principalmente devido ao alto custo envolvido na exploração lunar. Estima-se que na Lua há cerca de 96 pacotes de excrementos humanos e também 12 câmeras fotográficas Hasselblad, que foram deixadas para trás durante a missão Apollo 14. Na época, o astronauta Edgar Mitchell trouxe somente uma única câmera consigo e alegou não ter pego os filmes das outras câmeras porque estava sem tempo. Desculpe, Lance. Nós temos que ir. Por quê? Eu caguei nas calças. A última vez que um ser humano pisou na superfície da Lua foi em dezembro de 1972, durante a missão Apollo 17. Virei astronauta. Eu virei astronauta. A NASA divulgou a sua nova missão, que tem o início previsto para 2024. A Artemis. O principal objetivo é estudar as possibilidades de colonização da Lua, para que em 2030, seja possível lançar foguetes em direção a Marte que partirão da Lua. Com a construção da LOPG vulgo Gateway, que será uma grande estação espacial que ficará em órbita lunar e receberá recursos para que os seres humanos possam se instalar temporariamente na Lua. Algumas das metas incluem levar a primeira mulher à Lua e também o desenvolvimento da Orion, uma espaçonave que possibilitará viagens de até 6 meses de duração tripuladas por até 6 astronautas. O projeto conta com a participação de empresas privadas. A Boeing produzirá o maior foguete já construído, o Space Launch System, com 100 metros de comprimento, capaz de transportar 45 toneladas de equipamento para fora da Terra, além de lançar a espaçonave Orion em direção à Lua. De acordo com as estimativas, o custo da missão será de aproximadamente 30 bilhões de dólares. Eu virei astronauta.